Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos ver como é que as meninas estão aqui no cantinho, tomando um solzinho filtrado. Ah, tá muito bonitinho. É um hobby que dá trabalho, ainda mais quando se tem tanta planta assim, mas é muito prazeroso. Deixa eu mostrar essa floração aqui que tá muito linda. Abriu de novo, ó. Tem mais outro botãozinho para abrir. Tá tímida, confesso, ela tá tímida, essa florzinha aqui desse Gimino Calicium, que vocês até identificaram para mim. Até tenho que colocar uma plaquinha nele. E de flor vermelha, né? Vermelha, meio cor-de-rosa, acho que é, né? Ai, tá batendo um solzinho fraquinho aqui. E assim, um fator muito importante para o cultivo das suculentas é o sol, né? Sem ele não há cultivo. As meninas ficam até alegres com o solzinho. E é bem verdade, né, que no verão ele é muito forte. Algumas suculentas ficam bem sentidas, mas não tem jeito, sem ele não tem cultivo, não existe cultivo. Tem que ter no mínimo 4 ou até mais horas de sol, dependendo até da espécie. Algumas aguentam 4 horas de sol bem de boa, outras já querem mais, outras já são mais exigentes, né? Então, quanto mais você vai variando as meninas aí e comprando mais espécies diferentes, mais você vai perceber que uma às vezes não precisa de tanto sol, outra já é mais exigente em sol para ficar bonitona e compacta. Mas no mais, assim, 4 horas de sol você consegue cultivar suas suculentas, e se puder der mais, com certeza vai ser melhor. E as meninas ficam bastante felizes, é até assim uma satisfação para o cultivador ver as suculentas tomando sol, né? É saúde para elas. E hoje eu vou mostrar também para vocês, vou dar atualização, né, do meu Graptopetalum mendozai, que tá lindão aqui em cima, ó. Ele tá um pouquinho estiolado, eu esqueci ele aqui em cima. Deixa eu me afastar um pouquinho, gente, porque tá quente. Aqui tá a tela, ó, deixa eu mostrar de longe como é que fica. Olha aqui, ó, como é que fica. Olha esse céu azulzão. Ai, tá lindo, né? Olha só que maravilhoso. Então eu prendo. Antigamente eu não prendia, eu deixava ela baixa, ela bem rente assim, só que com o tempo, né, com o cultivo, eu fui vendo que ficava muito mais quente ainda. Então hoje até tá dando um ventinho, então entra vento ali, né, apesar de que é um lugar fechado, né, com 2, 3 paredes, só entra ar aqui. E aí eu ainda fechava esse canto, então não era legal. Então tive essa ideia de fazer um enjambre. Eu sou a rainha dos enjambres aqui, né? O meu marido que ri. No final de semana ele viu eu colocando essa tela, né? Prendendo aqui. Aí ele falou, meu Deus do céu, não, tu, olha, só tu mesmo, né? Pra fazer essas artes aí, né? Então, hoje eu quero dar atualização dessa plantinha aqui, que é o meu Graptopetalum mendozai, que está aqui em cima, do ladinho dessas outras plantinhas que estão lindando aqui no sol quente. E eu esqueci ele aqui em cima, e no sol filtrado ele estiola. Então, para mim, suculenta estiolada não é um problema, é super fácil de resolver. Você faz a poda e é facinho de resolver. O problema mesmo são fungos, né, apodrecimento de caule, então isso eu acho um pouquinho mais complicado. E esse vaso aqui eu tenho que tirar ele daqui, mas eu não sei onde que eu vou colocar, porque eu não quero nenhum vaso do lado da casa. Eu acho que eu vou levar para o jardim, mas para onde eu não sei. Lá ele com certeza vai tomar mais sol e eu acho que ele vai ficar bem mais bonito. Eu vou tirar o vaso aqui para vocês verem como que estes meninões estão, para eu dar atualização para vocês. Gente, tá pesado. Olha aqui como é que ele tá.
Ele tá bem estioladinho. Embaixo do Eternite transparente não é um lugar legal para ele. Olha aí, ó. Mas aí futuramente eu acho que eu vou cultivar ele lá no jardim, né? Aumentar a quantidade de sol, porque ele é uma planta assim que dá para perceber pelo estiolamento que ele quer muito, muito sol mesmo. Plantinha fácil de cultivo, não dá problema nenhum. Super de boa para cultivar, para cuidar dele e também para multiplicar. É uma plantinha que deve estar aqui no meu cantinho já o que? Uns 2 anos e meio para 3 já. Uma plantinha bem fácil, bem parecidinha com o Mirinai, né? Que o Mirinai dá as folhinhas menores. Esse aqui, a rosetinha dele, ela cresce um pouquinho mais. Muito fofinho. Ah, e agora que eu notei que o meu Sedum ouro ali tá precisando de rega, ó. Muito fofinho. Também quero dar atualização dessas plantinhas aqui, ó. Deixa eu tirar um desses vasos aqui que eu plantei na tampa. Esse daqui foi um daqueles que eu mostrei para vocês que deu uma chuvarada e acabou caindo assim um jato de água da tela em cima dele. Até tá precisando ser regado. Esse daqui precisa ser regado praticamente quase todo dia, porque quase não tem terra. Olha aqui, ó, é bem rasinho, é uma tampa de vaso. E elas se deram muito, muito bem. Deixa eu mostrar o outro para vocês verem como que tá bonito. Aqui, opa. Ele ressurge todinho no verão. Deixa eu sair do sol. Olha aqui como ele fica lindo. Ele solta várias dessas mudinhas aqui, ó. É uma planta que eu não gostava muito dela porque, assim, eu não gosto dessa particularidade que ela tem de sumir no inverno. Ela fica bem feinha no inverno, mas depois agora no verão ela ressurge, fica super bonitinha. E nessas daqui, nesse ano, eu resolvi não fazer replante. E eu fiz adubação, se eu não me engano eu joguei um pouquinho de substrato novo por cima delas também. E a rega normal, tá tomando bastante rega de água da chuva essa plantinha aqui. E ela dá muito, muito trabalho para fazer o replante, porque as rosetas são bem pequenininhas, até que essas aqui até estão bem desenvolvidas. Eu acho que vai ser até bem mais fácil se eu quiser fazer um outro vaso, mas não quero. 2 já está o suficiente, né? Não precisa multiplicar muita coisa, depois eu não dou conta de cuidar. Então esses 2 vasinhos já é o suficiente para eu estar cuidando. Gosta de pleno sol essa plantinha para ela se desenvolver bem legal e não dar pulgões, porque na minha aqui dá pulgões. Ela precisa de muito, muito sol, apesar de que às vezes algumas rosetinhas ficam mais escondidinhas das outras e não tomam tanto sol, né? Como que aqui tá um emaranhado de suculentinhas dessa Orostax, e acaba que às vezes no escondidinho acaba dando cochonilha sim. Cochonilha não, pulgão. É uma plantinha linda, 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 maravilhosa. Fofa demais. Amo, amo, amo. Já tenho... Olha, desde o começo do canal que eu comecei a gravar vídeo, eu tenho essa plantinha. Eu comecei com uma rosetinha assim, bem pequenininha. E eu consegui fazer essas 2 tampas aqui. Que sempre no inverno elas, algumas morrem. As maiores diminuem o tamanho, começa a secar folhinhas da parte de fora, daqui da parte de baixo, né? Diminui, morrem e depois no verão elas se renovam. Linda, linda, linda. Já mostrei diversas vezes elas para vocês e provavelmente eu vou mostrar muito mais vezes aí, porque é uma plantinha assim que, olha, é linda, vale muito a pena cultivar. E não é porque ela desaparece no inverno que não vale a pena tentar o cultivo, porque ela, olha, é uma plantinha muito, muito fofa. Linda, linda demais. E agora eu quero mostrar um vaso de uma plantinha que eu tive dificuldade no começo, quando era mudinha pequena, mas agora ela tá lindando aqui no cantinho, que é a Echeveria Gisele ou a Saniataue. Eu fiz a poda e
eu fiz o replante, vou mostrar logo em seguida para vocês. Fiz mudinhas de folhas de haste floral, que são estas que eu vou mostrar para vocês no replante em seguida, que são todas filhas dessa menina lindona aqui. Aqui tá a bacia prontinha. Olha só que planta linda, linda, linda que ela é. Duas estão enraizadas, como vocês viram, e outra tá podada. Eu tinha na verdade 4 rosetas aqui nessa bacia e duas eu podei. Uma acabou melando, acabou dando apodrecimento no caule depois da poda, não sei o que aconteceu. E aí eu fiquei só com 3. Quero deixar essa bacia aqui com essas 3 e chega de tanta Gisele, né? Não precisa de mais Gisele aqui no cantinho. Eu tenho uma enorme lá no jardim que eu acho que até vou mostrar para vocês, tá num vaso bem grandão. Esse vasinho aqui, ele vai lá pro jardim. É uma plantinha que está se dando muito bem lá no jardim. Eu tenho essa grandona que eu vou mostrar para vocês, que é filha daquela uma lá, né? Que sempre uma eu deixo resguardadinha aqui nos fundos, aqui mais guardada da chuva, para não perder a espécie. Então, esse foi o replante dessa menina linda, fácil de cultivo. Porém, eu tive muita dificuldade dessa menina aqui quando eu fiz mudinha por folha dela. Para mim deu bastante trabalho para eu conseguir deixar elas desse tamanhico aqui. Então agora eu vou levar vocês lá para o jardim e mostrar a grandona, como que ela tá linda. Tá aqui nesse vaso, olha aqui como ela tá grandona. E ela é muito, muito parecida com aquela menina ali, ó, que voltou para cá para tomar sol e chuva e eu larguei ali. Eu até mostrei para vocês num vídeo que eu tinha colocado ela lá no cantinho para proteger um pouquinho mais da chuva, porque estava chovendo demais, né? Então, se chove demais assim, eu tiro esse vaso aqui para eu não perder as minhas Fred Ives, que são muito parecidas com a Gisele. Olha só, são plantas muito, muito parecidas. Até a metálica também é muito parecida com ela. Porém, a metálica é muito melindrosa e nunca, nunca de forma alguma ela estaria sendo cultivada como essa Gisele aqui ao tempo. Que tá na companhia desse eônio aqui, ó, que eu esqueci, gente, de colocar um fungicida. Olha ali, olha a situação, tadinho. Aqui também tem mais, ó. Então são plantinhas que estão se dando muito bem aqui ao ar livre, mas esse daqui deu fungo. Eu vou fazer uma aplicação, acho que do Forte aqui, para resolver esse problema, mas eu vou colocar, eu acho que só no final do dia. E aqui eu tenho o Francesco Baldi, que plantinha maravilhosa, né? Essa plantinha aqui, olha, olha, não tem palavras. É uma plantinha que fica linda, linda, linda ao ar livre e super generosa em dar mudinhas. Você consegue vaso cheio dessa menina assim, de olhos fechados. Aqui eu tenho o Golden Glow também, que é uma plantinha assim, uma das primeiras suculentinhas, aquelas bem comuns que a gente encontra em mercado, né? Eu tenho aqui uma outra, ó. Aqui, ó, a Gastones. Gente, como eu queria essa planta. Eu tenho ela espalhada por todo o meu jardim, de tanto que eu gosto dela. Olha que linda. Muito, muito linda. Ai, eu amo quando ela começa a mostrar essas manchinhas aqui, ó. Olha aqui outra também que está ao ar livre. Só que eu não gosto que elas começam a fazer esse caule muito grandão. Mas futuramente eu passo a faca nela. Aqui eu tenho uma orelha de elefante. Ela tá até verdinha. Queria até que tivesse com mais cor aqui. Aqui tem uma plantinha que eu vou tirar daqui. Essa daqui é a Federskenkoi, que é uma plantinha que fica variegata, ela até tá com algumas folhinhas variegatas. Eu vou tirar ela daqui e fazer um vasinho pequenininho para ela, para não perder a espécie, porque eu só tenho ela.
do meu jardim todo. Eu acabei perdendo essa planta, apesar de ser super fácil de cultivar. Ali eu tenho várias plantinhas que estão tomando um solzão agora. Agora são, deixa eu ver se eu consigo ver a hora. Ah, não consegui ver a hora. Mas eu presumo que seja 3 horas da tarde. Ali, ó. Todas elas estão tomando sol direto. Aí tem um pouquinho de filtro aqui, ó, do meu palmito Jussara, que acaba filtrando, mas bem pouquinho. Só que, gente, como é bom ter árvore no jardim. Olha só esse ventinho. Nossa, que bênção que é quando dá esse solzinho com vento. Que o vento refresca bastante, daí ajuda a amenizar o calor. Então, quando a gente tem árvore assim, ó, filtrando, as suculentinhas, elas ficam muito bem. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, mostrar a Saniataue, ou a Gisele, que está aqui lindando no cantinho. Eu tenho que organizar isso aqui, fazer uma limpeza. E as minhas Orostax, que tá tão bonitinha também, né? Deixa eu mostrar mais outras coisas aqui para vocês e me despedir de vocês. Eu gosto muito dessas calancos aqui, ó. Olha que lindeza. Ai, que coisa mais linda, ó. Com o solzinho filtradinho pelo palmito Jussara. Aqui tem um monte de capim, que eu tenho que fazer a limpeza. Ali tem mais calanco e ó. Ai, fica tão bonitinha essas calancos, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!